Boa noite, meu nome é Letícia e meu grupo é formado por mim e pela Nathalie. A gente vai falar sobre um pouquinho da cultura da soja. A cultura da soja. A cultura da soja é uma atividade agrícola de grande importância em todo o mundo. É uma planta nativa da Ásia Oriental e é cultivada principalmente pela sua semente, que é uma fonte valiosa de proteína vegetal e óleo. Aqui estão alguns aspectos importantes da cultura da soja. História. A soja é cultivada há milhares de anos na Ásia, especialmente na China e no Japão, onde tem sido usado na alimentação humana e animal. Variedades. Existem várias variedades de soja, algumas das quais são cultivadas para a produção de grãos, enquanto outras são usadas para produzir óleo, farelo e outros produtos derivados. Ciclo de crescimento. A soja é uma planta anual que cresce durante uma única estação de cultivo. O ciclo de crescimento da soja é dividido em várias fases, incluindo plantio, desenvolvimento vegetativo exclusivo, formação de vagens e maturação. Requisitos de cultivo. A soja é uma cultura de clima temperado e é sensível ao fotoperíodo, o que significa que o comprimento do dia afeta seu crescimento e desenvolvimento. Ela requer temperatura moderada e bem distribuída ao longo do ciclo de crescimento, além de um solo bem drenado e rico em nutrientes. Uso e produtos. A soja é usada principalmente para produzir óleo de soja, que é amplamente utilizado na culinária. A importância que a soja tem na economia. Existem diversos fatores que movimentam muito dinheiro quando citam a soja, já que o vegetal é usado para alimentação animal, produção de óleo vegetal e biodiesel, exportação. São vários exemplos que temos, mas isso somente é possível por conta da larga escala de produção de soja, que é praticada hoje em dia. O Brasil lidera o ranking de exportação no mundo, graças aos estudos e técnicas aprimoradas dos agricultores brasileiros, que ano após ano avançam nas pesquisas e aumentam a colheita, gerando assim mais renda para o país. O ciclo da soja. A soja é um vegetal que cresce em uma única estação de cultivo, uma estação que é dividida em algumas fases: plantio, desenvolvimento vegetativo exclusivo, formatação de vagens e maturação. Acompanhamento da safra. O acompanhamento da safra de soja é uma prática importante para os agricultores e para toda a cadeia de produção agrícola. O objetivo é monitorar o desenvolvimento das plantas, identificar problemas precocemente e tomar decisões informadas para melhorar a produção. Aqui estão algumas etapas típicas de acompanhamento da safra da soja. Monitoramento do crescimento. Os agricultores acompanham o crescimento das plantas desde o momento do plantio. Isso inclui observar a emergência das plântulas, o desenvolvimento das folhas, o crescimento vegetativo e a formação de vagens. Controle de pragas e doenças. Durante todo o ciclo da cultura, os agricultores monitoraram as plantas em busca de sinais de infestações de plantas e doenças. Isso pode envolver a observação de folhas de feridas, sintomas de doença e a presença de insetos detalhados. Quando necessário, medidas de controle como o uso de pesticidas. Boa noite, agora a gente vai falar sobre os valores de NDVI, que estão apresentados na figura 1 e na tabela 1. Os estágios de desenvolvimento ED estão relacionados aos dias após a semeadura, da medição do NDVI ou das NDVI, em dias após a semeadura, da análise do estágio de desenvolvimento ED. Estão dispostos na tabela 1. Embora algumas leituras de NDVI tenham sido realizadas um dia antes do acompanhamento do estágio da tabela 1, verificou-se que as plantas de soja permaneceram no mesmo estágio de desenvolvimento por período superior ao intervalo das análises de NDVI. As maiores variações
nos valores de NDVI foram observadas no início e no final do ciclo, no estágio de desenvolvimento V1 aos 17 DAS. Obteve-se o menor valor de NDVI, 0,199, que resultou da pequena área foliar da cultura, caracterizada pela presença de folhas unifolioladas completamente desenvolvidas. A fenologia da soja refere-se às diferentes fases de crescimento e desenvolvimento que uma planta de soja passa ao longo do ciclo de cultivo. Essas fases são importantes para os agricultores, pois ajudam a determinar o momento ideal para a semeadura, o manejo adequado e o momento da colheita. As principais fases da soja incluem germinação. Esta é a primeira fase na qual a semente de soja absorvem água e incluem o processo de germinação, desenvolvendo uma radícula, raiz primária, e uma plumula, prota. Isso geralmente ocorre alguns dias após o cultivo. Emergência. Nesta fase, a plântula emerge do solo e começa a crescer em direção à luz solar. A emergência é um marco importante. Os agricultores monitoram o momento em que a maioria das plantas emerge para avaliar a uniformidade do plantio. Desenvolvimento vegetativo. Após uma emergência, a soja entra na fase de desenvolvimento vegetativo. Durante essa fase, a planta cresce principalmente em altura e desenvolve folhas adicionais. A quantidade de folhas e o tamanho da planta aumenta com o tempo. Prevenção de crescimento. Os agricultores e pesquisadores podem usar o GDS para prever o momento em que diferentes fases fenológicas da soja, como a escuridão ou a maturação, ocorrerão. Isso ajuda na tomada de decisões sobre o manejo da soja. Avaliação da maturação. Os GDS também são úteis para determinar o momento ideal para a colheita da soja, quando a cultura atinge um determinado número de graus dias acumulados. Isso pode indicar que ela está pronta para a colheita. Comparação de temporadas. Os agricultores podem comprar os graus dias acumulados em diferentes temporadas de cultivo para avaliar como as condições e o clima desempenham um papel fundamental no cultivo da soja, pois afeta diretamente o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade da colheita. A soja é uma cultura adaptável, mas seu desenvolvimento varia de acordo com as condições climáticas locais. Aqui estão os principais aspectos climáticos que afetam o cultivo da soja. Temperatura. A temperatura é um fator crítico para o crescimento da soja. A temperatura ideal para o cultivo da soja varia, mas geralmente fica na faixa de 20 a 30 graus Celsius durante o dia. Luz solar. A soja é uma planta de fotoperíodo sensível, o que significa que o comprimento do dia afeta seu desenvolvimento e a indução da concentração. Conclusão. Este estudo mostrou que o NDVI tem forte correlação com a precipitação durante o início do ciclo de desenvolvimento da cultura da soja. O NDVI máximo obtido no ciclo da soja cultivar BRS 284
se deu no estádio R4. Houve estabilização no NDVI entre os estádios R2 e R6. Novas avaliações de NDVI devem ser feitas ao longo das safras seguintes, visando obter um padrão de perfil espectral das cultivares de soja de tipo de crescimento indeterminado.